Uma pesquisa do aplicativo SurveyMonkey revelou que 2 a cada 3 brasileiros aproximadamente gostariam de fazer algo diferente das suas vidas para serem mais felizes. Nesse contexto, não é de se admirar que a ideia de se aposentar jovem seja tão atraente. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou doutor em engenharia e consultor de investimentos. Nesse vídeo eu vou te apresentar os 4 pilares para você alcançar sua aposentadoria jovem, que é a forma que eu utilizo inclusive e que tem uma excelente gestão de riscos. Um primeiro detalhe sobre essa sua ideia de se aposentar jovem é que você não está sozinho. Na verdade, nos Estados Unidos existe uma comunidade tão ativa para discutir ideias sobre isso que recebeu até um nome especial. É um trocadilho em inglês com a palavra FIRE. FIRE significa fogo em inglês, mas aqui no caso FIRE é uma sigla para Finance Independence Retire Early, ou seja, independência financeira, aposente-se jovem, aposente-se cedo, alguma coisa nesse sentido. E uma coisa que você precisa saber logo de início também é que alcançar a aposentadoria jovem, sim, é possível, sim, traz uma série de benefícios de aumentar a sua liberdade em uma série de aspectos da sua vida, mas é um plano, você precisa de planejamento, consistência e perseguir seriamente esse plano. Não é uma coisa que vai cair do céu ou que vai acontecer de uma hora para outra. O primeiro pilar para você alcançar a sua independência financeira ainda jovem é você manter seu padrão de vida um pouco mais humilde no começo. Se você definir que você não precisa de tanto, se você pode viver com um pouco menos, vai ser muito mais rápido você chegar lá, porque a quantia necessária, ou as coisas que você vai ter que fazer para chegar nesse padrão de vida, não são assim tão elevadas quanto seriam se você definir que você quer um padrão de vida muito elevado logo no começo. Outro aspecto importante de considerar disso é o seguinte: quando você atinge a sua independência financeira, tem uma série de custos que se reduzem na sua vida. Se você não precisa mais do trabalho, por exemplo, para pagar as suas contas, você pode ter mais flexibilidade sobre onde você vai morar, para dar um exemplo. Você pode morar talvez numa região da sua cidade ou talvez em alguma outra cidade até que não tenha assim os imóveis tão caros. Os imóveis mais caros normalmente estão posicionados, principalmente nas capitais, mais próximos ao centro da cidade, que é onde as pessoas têm que se deslocar para seu trabalho. Então, se você já não tem essa necessidade do trabalho como fonte de renda, você não precisa mais do trabalho para pagar as suas contas, você pode também morar talvez em alguns locais que sejam mais em conta. Você pode também fazer viagens em períodos que as pessoas não estão viajando, que é a chamada baixa temporada, que vai baratear esse tipo de custos. Se você viaja bastante, inclusive, você vai ter acesso a uma série de produtos e serviços que são mais baratos do que talvez no lugar onde você esteja morando, né? Só para dar um exemplo, se você quer aprender espanhol aqui no Brasil, você talvez vai gastar algumas centenas de reais por mês com uma aula de espanhol. Agora, se você está ali na Argentina, talvez o aprendizado saia praticamente de graça. O mesmo vale para a compra de produtos, que você pode encontrar alguns produtos mais baratos dependendo do local. Esse tipo de estratégia que busca você consumir produtos e serviços que sejam mais baratos dependendo da localidade que você está, recebe até um nome, né? É chamado de arbitragem geográfica. Para finalizar esse primeiro pilar, ainda recomendo um livro que é bastante interessante, do Gustavo Cerbasi, que já escreveu vários best-sellers aí sobre essa área de planejamento financeiro, que chama-se A Riqueza da Vida Simples. E nesse livro ele discorre ali como você pode ter um excelente padrão de vida, né? Uma vida muito satisfatória, sem necessariamente gastar muito por isso. O segundo pilar da independência financeira são os investimentos. O conceito da independência financeira está muito relacionado a investimentos, inclusive. Se você tem uma quantia investida, você pode fazer resgates sistemáticos dessa sua quantia, mês após mês, e ir pagando as suas contas, ou pelo menos uma parte das suas contas com isso, de forma sustentável com o passar do tempo. Então qual que é o desafio aqui? O desafio é você tirar o máximo proveito possível desse patrimônio que você já tem, ou que você está acumulando, sem cair, logicamente, em ciladas. Sobre esse pilar dos investimentos, eu vou chamar sua atenção para 2 pontos importantes. O primeiro deles é o quanto você pode resgatar dos seus investimentos de forma sustentável. Esse artigo muito interessante, esse estudo aqui na verdade, chamado Safe Withdrawal Rates, a Guide for Early Retirees, fez aí uma série de simulações para descobrir ou responder exatamente essa pergunta: quanto que eu posso resgatar dos meus investimentos de uma forma sustentável com o passar do tempo? E eles chegam em gráficos bem interessantes. Vou te chamar a atenção para esses 2 gráficos que estão apresentados aqui na página 10. Essas curvas mostram aqui elas são separadas aqui em prazos diferentes, 30 anos e 60 anos, e estão considerando se você vai manter seu patrimônio lá no final desse período de aposentadoria ou se você vai consumir todo esse patrimônio no final do período de aposentadoria. Se você está se aposentando jovem, imagina que você está se aposentando na casa dos 30 anos, se você viver até os 90, Deus quiser, você passa aí dos 90, chega nos 100, passa disso, a gente está falando de um período muito longo de aposentadoria, a gente está falando de 60 anos, 70 anos de aposentadoria. Por isso que temos que considerar essas curvas aqui, que estão nessas cores amarelo e marrom. Então aqui é a probabilidade de sucesso se você resgatar 3,5% do seu patrimônio ao ano. E aqui é a probabilidade de sucesso se você resgatar 4% do seu patrimônio ao ano. Então veja só essa curva marrom, por exemplo. 60 anos, um horizonte de 60 anos,
e mantendo seu patrimônio lá no final desse período. Então estou me aposentando com 30 e eu estou querendo que esse dinheiro renda ou exista, né? Permita resgates até os meus 90 anos, hipoteticamente. Se a minha carteira tiver 70% em ações, olha só, equity weight aqui, né? 70% em ações, a minha probabilidade de sucesso está próxima dos 80%. Então veja que não é uma probabilidade tão alta assim quanto a gente gostaria que fosse. No entanto, no Brasil não existe nenhum estudo, pelo menos que eu conheça, que traga a realidade brasileira, mas no Brasil a probabilidade de sucesso provavelmente é mais alta do que isso, porque a renda fixa nossa aqui rende mais do que a renda fixa americana, que é o que está sendo considerado nesse estudo. Além disso, existe uma questão ali de que a cotação do dólar tem uma correlação negativa com as bolsas de valores globais, ou seja, quando tem uma crise global, o dólar tende a subir e isso reduz um tipo de risco específico, que é o risco da sequência de retorno. Não é o assunto desse vídeo, entrar, né? Não é no mérito desse vídeo se aprofundar nessa questão, mas eu acredito que 4% ao ano seja um resgate sustentável, né? 4% ao ano, veja que você tem que dividir por 12 ainda para chegar na quantia que você pode resgatar ao mês. Existe a regrinha dos 300. Então, o que é a regra dos 300? Você pega o patrimônio que você tem, divide por 300. É isso que você pode resgatar de forma sustentável ao mês. Ficou confuso? Vamos por um exemplo com números para ficar mais fácil. Imagina que você tem 300 mil reais investidos. Dividido por 300 dá 1.000. Ou seja, um patrimônio de 300 mil reais permite um resgate sustentável de R$1.000 por mês. O segundo ponto que eu quero chamar sua atenção, que é importante aqui sobre os investimentos, é que você deve considerar sempre a rentabilidade real e não a nominal. Então o que é isso? A real é acima da inflação. Não adianta a tua carteira render 10% ao ano se a inflação no Brasil está sendo de 8%, por exemplo. Você não vai poder resgatar 10% ao ano. Você vai estar dilapidando o seu patrimônio com o passar do tempo. Por isso que 4% ao ano é uma quantia indicada. Se você quer se aprofundar sobre esse assunto dos investimentos voltados para a independência financeira, não deixe de assistir o meu curso gratuito. É uma sequência de 3 vídeos que eu te mostro o passo a passo de como você pode montar uma carteira de investimentos de aposentadoria da forma mais eficiente possível. Por que mais eficiente possível? Porque está embasado naquilo que a ciência traz como sendo verdadeiro. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, eu mostro ali sem segredo nenhum, revelo na prática uma carteira, um exemplo de uma carteira de investimentos de altíssimo desempenho, tanto em termos de rentabilidade quanto de gestão de riscos. Você vai aprender ainda como você se defende em caso de crises, quais são os erros que você não pode cometer. Esse conteúdo está muito legal, não tem pegadinha nenhuma, é só você acessar o link e assistir esses 3 vídeos, vai valer muito a pena. O terceiro pilar da independência financeira ainda jovem é você gerar renda passiva usando a internet ou através de royalties. Então o que seria isso? Você pode escrever um livro e depois receber a receita, né, a renda da venda desse seu livro. É um trabalho que você fez uma vez e depois você não precisa mais fazer, você só recebe. Você pode gravar um curso e colocar na internet e também da mesma forma receber a receita dos alunos que vão entrando nesse seu curso. Você pode, de repente, se você for talentoso, tiver esse tipo de habilidade, compor uma música e receber direitos autorais sobre isso. Em relação aos cursos que você coloca na internet, acredito que seja a porta mais acessível para a maior parte das pessoas, existem plataformas muito interessantes para isso, que você não precisa nem se preocupar com a parte de fazer a venda ou do marketing. É o caso da plataforma Udemy, por exemplo. É a plataforma que eu comecei, inclusive, a colocar os meus cursos lá quando eu iniciei em 2017 a trabalhar com cursos online. Então você grava um curso de algum assunto qualquer que você domine, pode ser algo que você já saiba aí do seu trabalho, alguma habilidade que você tem, alguma coisa no qual você é bom e que as outras pessoas veem valor nisso. Você coloca o seu curso lá e aos poucos vão entrando alunos e você vai recebendo uma receita disso. Então é uma coisa muito bacana que permite você criar uma renda passiva que não está associada necessariamente aos seus investimentos. Outra forma de vender cursos é também você utilizar algumas estratégias aí do marketing digital, principalmente no que o pessoal fala de você vender no automático, você de alguma forma criar um funil ali de marketing, né? Não vamos aprofundar nisso no momento, mas você criar uma estratégia que não precise da sua operação ali, da sua atuação no dia a dia para que as vendas aconteçam. Um livro que foi muito emblemático para muitas pessoas nessa questão da independência financeira jovem, que tem muito a ver com essa questão de você gerar essa renda passiva, é um excelente livro, né? O best-seller do Tim Ferriss, chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, eu recomendo fortemente, vai te dar uma série de ideias de alguns negócios que você pode fazer nessa área para gerar esse tipo de renda passiva e criar aí esse terceiro pilar da independência financeira. E o quarto pilar da independência financeira ainda jovem é você ter um hobby remunerado. Então veja, se você vai se aposentar jovem, existem estudos aí de psicologia positiva que trazem que não faz bem para a cabeça, não faz bem para a sua saúde mental você ficar sem fazer nada. Claro que você pode tirar um período sabático para fazer uma viagem, ficar um mês na praia, ficar, sei lá, 6 meses viajando o mundo, mas se você está se aposentando jovem, na casa dos seus 30, 40 anos, você não vai ficar o resto da sua vida sentado numa poltrona vendo televisão. Isso não vai te satisfazer, isso não vai fazer bem. Então você vai precisar ocupar o seu tempo com alguma coisa construtiva. O legal é você pegar um hobby que você já tem, uma coisa que você gosta de fazer, e você, de alguma forma, monetizar isso.
Então veja, não é um trabalho, mas é muito diferente de você estar numa empresa tendo que trabalhar das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde porque você precisa daquele emprego. Você vai fazer algo que você já gosta. Alguns exemplos aí que eu vejo de algumas pessoas que estão mais ou menos nessa linha. A pessoa, sei lá, gosta de tocar violão. Você pode de alguma forma se apresentar 1, 2 vezes por semana e ter uma renda extra disso. Você entende muito de algum assunto e gosta de ensinar pessoas sobre isso. Você pode ser um professor particular, você pode ser um consultor sobre algum assunto que você gosta. Você de repente gosta de cozinhar ou gosta de fazer alguns doces, alguns bolos. Você pode monetizar. Aí tem que usar a tua criatividade para monetizar essa atividade que você já faz, que é um hobby que você tem, e você pode colocar isso a seu favor, tanto para manter sua saúde mental, como pode ser um excelente complemento de renda também, por que não? Para finalizar, veja que você não precisa obrigatoriamente trabalhar nesses 4 pilares para alcançar sua independência financeira ainda jovem. Entretanto, é interessante que você trabalhe nos 4. Por quê? Porque você está diversificando seu portfólio, digamos assim, está criando diferentes fontes de renda e você está também gerenciando os seus riscos. Então a chance de dar certo é maior enquanto você trabalha nesses 4. Para ilustrar isso, eu abri até uma planilhinha bem simples aqui que a gente pode jogar uns números para ver como que a coisa se comporta. Primeiro pilar, quanto eu preciso viver por mês? Imagina que uma pessoa determina que ela precisa de R$3.000 para viver por mês. R$3.000 você pode ter uma vida confortável em muitas cidades brasileiras, mas vamos combinar que não é nenhuma fortuna isso daqui. Então tá ótimo, definir um padrão de vida mais humilde no começo. Então imagina que isso aqui seria o suficiente para eu me considerar independente financeiramente falando. Investimentos. Vamos supor que essa pessoa tenha trabalhado durante alguns anos, juntou um patrimônio de R$300.000, como eu dei o exemplo anteriormente. Se eu juntei 300 mil, eu divido por 300, eu tenho uma renda passiva de R$1.000, que é sustentável, que vai vir daqui. Renda passiva. De repente eu criei um curso lá, eu trabalhei durante alguns anos, criei um curso sobre uma coisa que eu aprendi a fazer no meu trabalho e esse curso está vendendo ali numa plataforma digital dessas, como o caso da Udemy, por exemplo. E esse curso aqui me traz uma receita de R$1.000 por mês também. Então, sem eu fazer nada, todo mês está entrando R$1.000 ali. Então, olha só, eu já tenho 2.000 aqui dos 3 que eu preciso. E um hobby remunerado. Vamos imaginar ainda que essa pessoa, como dei o exemplo também antes, toque violão e ela arranja alguns lugares para tocar, 1, 2 vezes por semana. Então, é um negócio que eu gosto de fazer, eu saio lá para tocar com os meus amigos. E isso aqui me dá R$1.500 por mês. Se essa pessoa vivesse só disso, né, de tocar o violão, seria uma vida muito mais apertada, muito mais incerta e com dificuldades financeiras, provavelmente. Agora, como é um hobby remunerado, é um complemento, isso aqui é uma renda extra, é uma renda ativa, mas é muito bem-vinda. Repare que no total, essa pessoa aqui está gerando, então, R$3.500 por mês, né? Então, por aqui a soma dessas 3 aqui, ó, a renda que eu tenho aqui é de R$3.500. Eu gasto 3.000 por mês. Na verdade, essa pessoa tem um excedente de R$500 que ela pode reinvestir e fazer essa parte aqui, essa parcela dos investimentos crescer. Então veja que você não precisa ser rico para ter um excelente padrão de vida. Uma pessoa numa situação dessa, inclusive, deve ter um excelente padrão de vida, porque ela só faz o que quer, a hora que quer, ela tem a sua liberdade, ela não precisa, não deve nada a ninguém e as suas contas estão sendo pagas. Muitas vezes as pessoas atingem esse patamar de chegar na independência financeira. Tudo bem que é um padrão de vida humilde, mas a partir disso começam a enriquecer. Por quê? Porque agora essa pessoa, se ela quiser, ela tem tempo para montar um negócio, ela pode gravar mais cursos e aumentar a parte da renda passiva. Esse excedente de renda que ela gera pode entrar na parte dos investimentos. Então você vai fazendo essa bola de neve crescer e, claro, vai enriquecendo, aumentando também seu padrão de vida. Então, esses 4 pilares eu acredito que são um framework, né? Uma forma de pensar muito simples, muito estruturada, que te permite enxergar como que você pode fazer para alcançar a sua liberdade financeira, né? A sua independência financeira, a sua aposentadoria ainda bastante jovem. Espero que você tenha aproveitado bastante. Um grande abraço, até o próximo vídeo.